Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou abordar as variações que ocorrem no patrimônio líquido da entidade, mais especificamente a demonstração do resultado do exercício. Apresentar essa demonstração. Inicialmente, então, na agenda a gente conversa um pouquinho sobre os conceitos de receita e despesa, falar um pouquinho do regime de competência, que é a base para a preparação das demonstrações contábeis, da contabilidade, o chamado Accrual Basis System. Na sequência, tratar um pouquinho da ligação entre DRE e balanço, como é que a gente enxerga o balanço como uma demonstração mais estática e a DRE como uma demonstração de movimentação de riqueza que aconteceu em dado período. E por fim, mas não menos importante, os requisitos de elaboração de apresentação da DRE em linha com as exigências da Lei Societária, Lei 6.404, e o CPC 26, correlacionado à IAS, Norma Internacional IAS 1, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Assim, quando a gente fala de patrimônio, a riqueza, né, a riqueza líquida de determinada entidade, de um ente público, ou até mesmo de uma pessoa natural, de uma pessoa física, a riqueza ela cresce em decorrência basicamente de você ter receitas, aumentos de riqueza e diminui em relação em decorrência de despesas, perdas e custos. Tá? Então acho que isso é um conceito bastante intuitivo, tá, para todos nós. E quando a gente pensa de receita, né, de maneira mais abrangente, mais lato, ela não deixa de ser uma entrada de itens de ativo, né, ou entrada de caixa, um ganho que você tem decorrente da entrada de caixa, ou uma promessa de entrada de caixa, uma venda que você faz a prazo, por exemplo, decorrente da atividade que a empresa atua, do business dela, da atividade principal, ou ainda outras receitas. Né? Então, se você é uma empresa prestadora de serviço, você tem uma receita de prestação de serviço. Né? Mas não quer dizer que você não possa ter uma receita de juros, por exemplo, decorrente das aplicações financeiras que você mantém nos bancos ou em títulos. Eventualmente você tem um imóvel que você não está usando na operação e você aluga, você tem receita de aluguel. Você pode ter uma receita, um ganho na alienação de ativos fixos, ativo imobilizado, que a gente discutiu no vídeo sobre balanço patrimonial, que são ativos que você não comprou para vender e sim para utilizar, mas que eventualmente você vende, você aliena e essa alienação gera uma receita. Tá? E a gente pode pensar isso da mesma forma, como eu disse, na questão das pessoas físicas. Né? Então, qual que seria a nossa receita, tá? Para quem trabalha? É a receita de prestação de serviço que a gente, na atividade que a gente atua, na empresa, enfim, na atividade que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Agora, eventualmente a nossa sobra de caixa, a gente investe em título do governo, no CDB de um banco, você recebe uns juros. Como eu disse, a gente pode, eventualmente, pessoas que têm imóveis e alugam, você pode participações societárias em outras empresas ou no mercado acionário, você pode comprar ações, receber dividendos, você pode eventualmente vender seu carro, que é um ativo imobilizado, e obter receita. Então, eu acho que o conceito de receita, que ele dá uma sensação de ganho que a gente tem, um incremento de patrimônio, ele é bastante intuitivo para todos nós e no âmbito da contabilidade empresarial, ele não é tampouco distinto disso. Ele é basicamente isso que a gente conhece. Então, um conceito bastante intuitivo. E a despesa nada mais é que uma receita negativa. Né? Então, ele é o consumo, é o custo que a gente incorre, que as empresas incorrem, justamente destinado a obter as suas receitas. Então, vou imaginar que uma empresa ela tem despesa de energia elétrica, ela tem despesa de aluguel, ela tem despesa de salário, tem a parte tributária que a gente já conversou, paga os mais diferentes espécies de imposto e assim por diante. Então a despesa ela pode ser entendida como um consumo desses bens e serviços que são geralmente destinados à obtenção de receita. Então você pode ter, no sentido também mais lato, receita pode ser entendida como uma perda, né? Mas na maioria das vezes você incorre essa despesa justamente para ter uma receita. Tá? Então, esse é o conceito. Tem um conceito um pouco mais aprofundado que a gente vai discutir. Eu não queria gastar muito tempo aqui, eu queria passar mais o racional, tá?
Mas em linhas gerais a receita ela é um aumento de patrimônio e a despesa é uma diminuição de patrimônio líquido da entidade em dado período. Ceteris paribus, se o seu patrimônio aumenta, você teve um ganho. Se tudo mantido constante, se o seu patrimônio líquido diminui, você teve uma despesa, um custo ou uma perda. Tá? Depois a gente aprofunda isso aí. E aí os mais diferentes exemplos de receita que eu comentei. Se é uma empresa que vende produtos, seja revenda de mercadorias ou produtos que ela produz uma indústria, ela vai ter uma receita de venda de produtos. Ela pode ter uma receita de prestação de serviço para as empresas de serviço, equivalência patrimonial, que é basicamente resultado. A gente vai abordar numa aula um vídeo específico disso, a questão de como é que você registra os seus ganhos decorrentes das participações que você tem coligada, controlada e joint ventures. A questão de receita de juros, da aplicação financeiras ou a receita de intermediação financeira no caso dos bancos, tá? Aluguéis, mobilizado, royalties, etc, etc, etc. Obviamente, os tipos de receita que uma determinada entidade vai ter vai depender da atividade fim dela, o que ela faz, o que ela explora e muitas vezes, como eu disse, não apenas da atividade fim, ela pode ter assim, digamos assim, receitas acessórias, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um balanço bem didático que a gente já discutiu quando a gente apresentou o vídeo de balanço patrimonial, que é o balanço da Luiza, que todos nós conhecemos, é uma das maiores, se não a maior varejista eletrônico, marketplace, também do Brasil. E eu tenho aí a demonstração do resultado do exercício que a gente vai abordar já na sequência, mas por hora eu queria só chamar a atenção para vocês de algumas espécies de receita, tá? Então você tem a receita de vendas, que no ano de 2020, no consolidado, foi 29 bi. O que é essa receita de vendas, tá? Obviamente no caso dela pode ser a receita de vendas, aqui pegando o grupo que a gente já discutiu, a questão do balanço consolidado. Então receita do grupo da Magazine, ela envolve, no caso específico dela, desde as mercadorias que ela revende, até os FIIs que ela cobra na prestação de serviço, atuando como marketplace, na venda de outros serviços, como por exemplo garantia estendida, outros serviços, eventualmente frete, montagem de imóveis, enfim. Então, a receita de vendas, no caso dela, envolve as atividades principais dela, do business dela. Mas ela também tem o quê? Tá? Ela tem a receita de equivalência patrimonial, ó, que no caso foi aproximadamente 120 milhões. Lembrando que isso aqui está em milhares. Então, quando eu vejo 119 mil, multiplico por 1.000 aqui, ó, reais 2020, balanço consolidado, que é do grupo. Vai ter abertura em nota explicativa, como a gente já falou. Depois a gente aborda com mais detalhe a DRE, como é que essa estrutura aqui funciona. Mas já antecipando, é basicamente uma dedução. Você começa do bruto e chega no líquido, que é o que sobra, que é o lucro líquido. Então, 29 bi de receita, 391 milhões de lucro líquido para os acionistas, é que você tem o earnings per share, o lucro por ação. Tá? Depois a gente aprofunda com mais detalhe, mas queria só mostrar as espécies de receita. Então, você tem receita de equivalência patrimonial, que são basicamente aqui no consolidado as empresas coligadas e joint ventures, os resultados delas que sobem por equivalência. Tá? Você tem a receita financeira. E por que a receita financeira? Porque ela, como a Magazine acaba tendo um caixa que ela aplica e já é um jurozinho razoável, jurozinho, né? 183 milhões de juros não é um jurozinho, né? Para ela pode ser, não para a gente. Ela acaba tendo, veja, só aqui olhando 4 espécies de receita. Tudo bem? É isso que eu queria frisar nesse momento. São coisas que entram somando o resultado dela. Ó, positivo, 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 receita financeira positivo, tá? Tudo bem? E despesa? Despesa também é bastante intuitivo. Até muitos de nós que não temos tantas receitas, com certeza despesa a gente tem várias, né? Pode pensar despesa de alimentação, de locomoção. A pandemia a gente não está andando muito, mas quando a gente anda, gasolina, pedágio, metrô, ônibus, Uber, comida, diversão, despesa com telefone, despesa com TV a cabo, enfim, tudo que a gente pode imaginar, começar a listar não falta despesa, né? E as empresas é a mesma coisa. Então tem a despesa, a questão que a gente chama de custo, tá?
O custo é uma despesa diretamente relacionada ao processo produtivo e ou também com a venda direta da mercadoria. Então, quando a gente pensa em custo, a gente pensa em indústria. Então, a empresa que vende, uma empresa de móveis, ela vende, por exemplo, móveis. Então, ela tem o custo de fazer aquele móvel. Tem matéria-prima, tem a mão de obra, tem custos indiretos da fábrica, etc., depreciação. Você tem um custo. Agora, pegando o exemplo da Magazine, ela também tem custo da mercadoria. Por quê? Vamos imaginar que a gente esteja comprando um telefone que seja vendido diretamente pela Magazine. Então, ela foi lá, comprou um celular, um Samsung, um iPhone um iPhone da Apple, por exemplo, colocou no estoque dela e vendeu pra gente. Então, na hora que ela registra a receita, ela também ela dá baixa naquela mercadoria que sai do estoque dela e passa para a nossa propriedade, para o nosso controle. Ela tem o custo dessa mercadoria que confronta com a receita para apurar o lucro bruto nessa transação, a gente vai ver. Tá? Então, as despesas diretamente relacionadas à venda, ao custo de produção, são justamente chamadas de custos. Aí você tem outras. Tá? A despesa financeira, que é custo de captação, despesa de aluguel, eventualmente perdas, tá? Na venda de itens imobilizados, a despesa de depreciação que a gente vai abordar, despesas relacionadas a clientes que não pagam, que é a PDD, tá? De equivalência, quando o resultado das controladas e coligadas é negativo e assim por diante. Não se preocupem tanto nesse momento inicial em entender toda a lógica, porque a gente vai abordar ao longo dos próximos vídeos cada uma dessas espécies. A gente vai aprofundar na natureza de cada uma dessas despesas e quais são os eventos econômicos que geram essas despesas e como isso é registrado e evidenciado nos balanços das empresas. É bastante intuitivo, muitas de vocês já sabem. Então, como é que gera a despesa financeira? Simplesmente por emprestar dinheiro ou a sua conta corrente ficar negativa, você vai pagar juros para o banco. Ou você financiou no cartão de crédito, tem os juros. Isso gera uma despesa financeira para você. Ah, como é que eu tenho despesa de aluguel? Você aluga um imóvel, todo mês tem que pagar aluguel. Tá? Como é que é a despesa de depreciação? É o consumo, é a perda de valor do item. Se comprar um carro, ele começa a depreciar. Se comprou um iPhone, depois de 2, 3 anos, ele não vai valer quase nada, ou vale menos. Então o item vai perdendo valor. Então, por agora, se preocupem apenas em entender qual que é o conceito de despesa, assim como a gente entendeu o conceito de receita. Tá? E como é que isso aparece na demonstração do resultado? Da mesma forma que a gente falou, aí com o sinal negativo, porque ele vem diminuindo. Então, ó, a Magazine teve uma receita bruta de 29 bi e teve um custo das mercadorias revendidas e dos serviços prestados de 21. Isso gerou 7 bi de lucro que bruto. Ah, é lucro bruto, não é lucro líquido. Por que não é lucro líquido? Porque lucro líquido a gente vai ver na sequência desse vídeo aqui, é o que sobra. Você tem que deduzir outras despesas operacionais. Vendas administrativas, depreciação, etc, etc. O resultado financeiro, etc. Tá? Então, repare que tem várias espécies de despesa que a Magazine incorre, que as empresas incorrem. Então, vamos lá. Custo, despesas com vendas. Ah, o que é despesa com venda? Comissão paga a vendedor, marketing, propaganda que ela faz, enfim, na televisão, em outros canais, influencers, etc e tal. Tem gastos, comissões de vendas, etc e tal. Despesas gerais administrativas, o que é isso? Toda a parte de overhead, de administrativo, de salário de executivos, de pessoal de apoio do administrativo, de despesa de depreciação que a gente já falou, perda por redução ao valor recuperável de crédito. A gente vai abordar isso num tema específico, que é basicamente a TDD, é uma baixa que é feita por não recuperabilidade de créditos quando você vende a prazo. Despesa financeira, que a gente comentou, despesa de tributos, tá, sobre o lucro. Nessa receita líquida também tem outras espécies de tributo, por exemplo, na revenda de mercadorias tem ICMS, na prestação de serviço tem ISS e assim por diante. Tá? Qual que é o ponto importante aqui? Receita é algo que aumenta a riqueza, certo? Estou dando várias receitas. Imagina na pessoa física, você tem receita de um monte de coisa. E quando você não tem receita, você só tem despesa, você vai ficando mais pobre ao longo do tempo. Porque a sua riqueza, o seu patrimônio, se apura um balanço em determinado período. Você tem lá qual que é a sua riqueza. Minha riqueza líquida, meu patrimônio líquido é 100 mil. Você começa a ter bastante despesa dali para frente, você vai reduzindo esses 100 mil, vai caindo.
E se começa a ter mais receita, esse 100 mil vira 110, 120, 130 assim por diante. Tá? Esse é o conceito que a gente queria abordar nesse primeiro momento. Tá? Muito bem, essas variações que acontecem no patrimônio líquido das entidades ou das pessoas, a gente geralmente costuma mensurar isso de acordo com o que a gente chama de período contábil, ou exercício social ou exercício contábil, tá? Que é considerado o espaço de tempo no qual a gente apura o resultado. No limite, você pode apurar o seu resultado diariamente. As empresas é mais comum, no mínimo, mensal. Se apura ver qual é o resultado do mês. Então, assim, a gente vai fechar amanhã, dia 31 de março. Vai fechar os balanços do primeiro TRI. Aí a empresa apura. Qual foi o resultado que a empresa teve em março? Puta, o resultado de março foi ruim, pandemia, tudo fechado e tal. E nos primeiros 3 meses do ano, primeiro trimestre, que as empresas de companhia aberta vão divulgar para o mercado em até 45 dias do encerramento desse TRI. Esse é o período contábil, é o primeiro quarter, é o primeiro trimestre. Mas as empresas também acabam fechando balanços e resultados mensais. Esse é o período contábil. Tá? E é nesse período que você vai apurar o seu resultado. Como eu falei, no limite, você poderia fazer diariamente. Você puxa um resultado diário. Mas o mais comum é mensal. Tá? Não que você não acompanhe os dados diariamente, mas você puxa e faz uma totalização de ver quanto você ganhou ou perdeu no mensal. Tá? Mas você pode tirar o seu resultado diariamente também. Na medida em que você tem transações de compra e venda, de prestação de serviços, receitas e despesas a cada dia, você pode puxar. Esse dia foi bom, esse dia foi ruim, e assim por diante. Esse é o período contábil. Tá? No mínimo anualmente, você tem que fazer o mínimo anualmente, inclusive para pagamento de várias espécies de tributos. O mais comum é mensalmente e, para fim de divulgação para o mercado, as companhias abertas têm que fazer no mínimo não, trimestralmente. A cada 3 meses tem que soltar os chamados ITRs, que são as demonstrações intermediárias. Tá? O que é importante? Esse conceito aqui é fundamental. Depois talvez eu até volte a gravar um outro vídeo específico sobre isso aqui. Que é o seguinte, isso é base, talvez seja uma das coisas mais importantes de contabilidade e uma coisa que às vezes as pessoas... Como não é que não seja intuitivo, mas as pessoas têm uma cabeça muito de pensar em caixa, em dinheiro entrando e saindo. Isso aqui às vezes dá uma travada. Depois que você pega, entende esse racional, que é um racional muito mais econômico e não de caixa, aí você consegue entender e faz total sentido, porque realmente é a melhor maneira de refletir uma realidade econômica de uma empresa em determinado período, é fazer pelo regime de competência. Depois eu faço, acho que um vídeo específico sobre isso. Mas qual que é o racional aqui, o econômico, para vocês entenderem? A contabilidade, ela registra as coisas de acordo com o chamado fato gerador, que é o econômico da coisa. Independente da entrada ou da saída de caixa. Tá? Então assim, entrou caixa, eu vendi, mas o cara não pagou, eu tenho a receita? Sim. Por quê? Porque eu vendi. Eu transferi, vamos pegar o caso da Magazine. Você foi lá na loja da Magazine e você foi lá e comprou um celular. Você saiu daquela loja com o celular, foi para sua casa e está usando o celular é seu. Só que você comprou a prazo para pagar em 12 vezes. Muito bem. Como é que a Magazine registra isso? Ela registra uma receita, porque ela vendeu a mercadoria, ela transferiu após, pela tradição, ela entregou isso para você. Inclusive, se roubar a mercadoria, agora é o problema seu e não dela, porque ela não é mais dela. Tá? E ela vai ter um direito a receber dinheiro de você, que é um contas a receber de cliente. Tá? E por que é feito isso? Porque o fato gerador foi concretizado. Qual que é o fato gerador nesse caso da venda de produto? É a transferência da propriedade, é a transferência da posse daquele celular. Aquele celular passou das mãos da Magazine para a sua. Agora ele é seu. Então se ele é seu, não é mais dela, ela baixa aquela mercadoria do estoque e ela reconhece a receita. Ela confronta a receita com o custo que ela teve para apurar o lucro que ela teve na transação. Isso pelo regime de competência, independente de você ter pago. Tá? Isso é uma coisa importante, você pode pagar antes, no ato ou depois. Você poderia antecipar o dinheiro para a Magazine. Por exemplo, quando a gente compra no site, às vezes, e paga no boleto ou no débito, você geralmente paga antes de você receber. Ela não vai registrar a receita antes. Ela vai registrar um adiantamento de dinheiro e a receita ela só registra quando a mercadoria for transferida para você.
que aí atende o fato gerador. Então você poderia pagar antes, um adiantamento, por exemplo. Você pode pagar no momento que você vai lá e compra e passa o débito naquela hora, ou você pode pagar parcelado depois. Para fins de contabilidade, não vai interessar, para fins de reconhecimento da receita, quando você pagou. O que interessa é o econômico do fato gerador, que é o quê? Quando foi transferido o produto? Quando foi prestado o serviço? Eu comentei um pouco disso no vídeo passado sobre o balanço patrimonial, que é o mesmo princípio da despesa. Então assim, amanhã está fechando o mês, 31 de março. Muito bem. As empresas vão fechar o balanço. Vai ter uma conta no balanço das empresas que é salários a pagar. E ela vai ter uma despesa de salário de março, independente dela ter pago. Então ela fechou o mês, ela vai pagar o salário de março só em abril. Só que a despesa, ela é registrada no resultado de março, não de abril quando ela vai pagar. E por que isso? Porque você prestou o serviço no mês de março, a despesa tem que ser registrada no mês de março. O pagamento é o caixa que sai. E se ela não pagou, ela tem uma obrigação a pagar, ela tem um passivo. Automaticamente, você como prestou o serviço, já tem uma receita. Em contrapartida, como você não recebeu, você tem contas a receber. Que é um direito a receber o salário da empresa. Por que você já tem? Porque você já trabalhou. Tá? Vamos pegar o exemplo dos juros. Você pegou dinheiro emprestado do banco. Passou um mês, você não pagou? Você está devendo mais. Ah, mas por quê? Eu não paguei e não tive despesa. Independente de você ter pago, os juros está correndo. Você não está devendo mais? Você pegou 100 mil emprestado, a 1% ao mês. Passou um mês, você está devendo quanto? 101. 100 mais 1% de 100, você está devendo 101. Bom, beleza. Então você teve uma despesa de juros de 1.000. Independente de você ter pago ou não. Se você não pagou, você tem uma conta de juros a pagar no seu balanço. Você tem empréstimos, principal de 100 e mais juros. E se você não continuar não pagando, não quer dizer que você não vai ter despesa. Pelo contrário, você vai tendo cada vez mais despesa de juros, que é juros sobre juros, né? Então, esse é um conceito importante, tá? O caixa é importante? Óbvio que é. A gente vai ter uma demonstração para tratar especificamente disso. Eu comentei, acho que nos nossos vídeos anteriores, sobre a demonstração do fluxo de caixa, que ela mostra a variação da conta caixa equivalente das empresas. Tá? E como é que esse caixa ele é gerado pela atividade operacional, como é que ele é aplicado em investimentos, como é que é financiada a operação, através de capital de terceiros, capital próprio, pagamento de juros, etc. E tal. Essa demonstração do fluxo de caixa, ela mostra a variação do caixa. A demonstração do resultado do exercício e a apuração da performance, do desempenho da empresa em dado período, ela é realizada de acordo com o regime de competência, o que a gente chama de accrual basis. E por que isso? Porque isso reflete o econômico, independente do pagamento ou recebimento. Depois a gente tem que fazer alguns ajustes, porque não tudo que a empresa vende a prazo ela vai receber. Então não quer dizer que você não vai fazer nenhum ajuste, você vai fazer uma estimativa do calote que você vai ter, do default, que é a PDD. Então tem vários ajustes que vão ser feitos. Mas depois eu explico com mais detalhe teórico também por que o regime de competência ele é melhor. Porque ele reflete de maneira mais adequada o desempenho no período. Tá? Porque imagina o seguinte, se você... Vou imaginar o mês de março, para dar um exemplo. Imagina uma empresa que vendeu um monte de mercadoria no mês de março para receber em abril. Tá? Aí no mês de abril ela não vendeu nada. No mês de março ela vendeu 1 milhão para receber em abril. Se ela registrar pelo regime de caixa, a receita de 1 milhão que ela vendeu toda no mês de março vai ser 0, porque ela não recebeu nada. E a receita dela do mês de abril vai ser 1 milhão. No mês que ela não vendeu nada. Mais ou menos imagina você eu vou trabalhar até amanhã e aí vou pedir demissão. E aí em abril eu vou ficar na praia. A praia está fechada, mas eu vou ficar lá. Maravilha, o que acontece? Só que o dinheiro que eu trabalhei no mês de março eu vou receber em abril. Aí o mês que eu trabalho, eu não tenho receita. E o mês que eu fico na praia eu tenho receita, porque o dinheiro entrou. Assim,
Qual que é o racional? Pô, então eu não vou trabalhar, porque o mês que eu não trabalho eu tenho receita e o mês que eu trabalho eu não tenho. Não faz sentido nenhum. A receita ela tem que ser reconhecida e a despesa no momento em que você presta o serviço, mesmo que você tenha o fato gerador, independente do pagamento ou recebimento, como eu disse, pode acontecer antes, junto ou depois. Tá? Já abordando uma coisa que a gente tratou no vídeo anterior sobre escrituração contábil, lançamentos e razonetes e débito e crédito, já vou apresentar para vocês também como é que funciona os lançamentos contábeis em contas de receita e despesa. Aqui talvez seja um pouco mais fácil e mais intuitivo. Tá? Então a receita ela tem uma natureza credora. O que significa isso? Que quando a receita aumenta, você acredita. Quando a receita diminui, você debita. Geralmente você não tem diminuição de receita, você tem despesa. Mas você pode ter estornos. Que é por exemplo, quando você lançou errado uma receita, você vai lá e estorna ela. Tá? Pode acontecer isso. Geralmente não é feito na mesma conta, depois eu vou explicar. Mas a receita, regra geral, ela é uma conta credora. Credora. Significa que quando a empresa tem uma receita, ela acredita do lado direito aqui. Tá? E a despesa, já vou colocar no próximo slide, ao contrário, a despesa é uma conta devedora. Tá? Como eu falei, receita ela é um aumento de patrimônio líquido. Patrimônio líquido também tem natureza credora. Então, na verdade, quando você está tendo uma receita, você está aumentando o patrimônio líquido. Assim, é meio óbvio. Né? Eu tenho um patrimônio líquido, como eu falei, de 100. Eu vou lá esse mês gerar uma receita de 20. Ceteris paribus, nada mudou, meu patrimônio líquido é 120. A minha contrapartida pode ser dinheiro, que eu já recebi, ou um título a receber. Tá? E um ponto importante que eu estou antecipando aqui também é que as receitas e as contas de resultado em geral, elas são encerradas ao final de dado período, geralmente no final do ano. E por que isso? Porque o balanço ele vai acumulando, ele é estático, ele é estoque. E o resultado é movimentação. Então quando eu venho aqui, por exemplo, e apresento para vocês o resultado da Magazine Luiza, agora que acabou 2020, quando começar 2021, ela não vai acumulando. Ela começa de novo, começa do zero. Por quê? Porque o usuário quer saber qual que é o desempenho dela em 2021, comparado com 2020 com 2019. As contas de resultados são encerradas. Você não vai acumulando a receita da empresa desde o momento que a empresa foi criada até hoje e apresenta isso. Não faz sentido nenhum. Você apresenta a movimentação em dado período. No período contábil. Mês, trimestre e ano. E no final do ano, você vem lá e encerra. Zera. O que é encerrar? Zera a conta. Ela fica com saldo zero e começa de novo. Tá? E o balanço não. Não sei se eu comentei isso, eu acho que não. O balanço vai acumulando. Porque o balanço é estoque. É o que você tem, o que você deve, sua riqueza líquida. Ela vai se acumulando. O resultado é temporário. Vai ficar mais claro isso, talvez não esteja tão claro agora, mas depois vai ficar mais claro à medida que a gente for aprofundando. Tá? A despesa é a mesma coisa, só que é a natureza devedora. A despesa é uma diminuição de patrimônio líquido. Tá? Ela diminui a riqueza. Então você é um cara rico, mas sua receita acaba. Você começa a ter muita despesa, você vai, digamos assim, dilapidando o seu patrimônio. Você vai diminuindo aquele colchão que você tem. Tá? Receita aumenta, despesa diminui. Fazer, é óbvio, isso aí você não precisaria estar assistindo esse vídeo aqui, Fernando, para entender isso. Mas é intuitivo, tá? Funciona da mesma forma com as empresas. Tá? Muito bem, e aí eu queria finalizar essa primeira parte. Antes da gente entrar em exemplos e mostrar balanço de empresa, entender a DRE, nessa ideia do regime de competência. Tá? Você tem o conceito de despesas antecipadas, que não é um nome muito bom, porque eles não são despesas, são ativos. Despesas antecipadas são ativos. E receitas antecipadas são passivos.
Quais são os exemplos mais comuns? Seguro antecipado, aluguel pago antecipadamente, adiantamento de salários, adiantamento a fornecedores. Isso aqui são contas de ativo. Vocês vão ver no balanço das empresas uma conta de despesa antecipada ou despesa diferida. Ou a receita antecipada, receita diferida também às vezes aparece como adiantamento de clientes. Qual que é o racional aqui? Imagina o seguinte, vamos pegar o caso de receita antecipada, que é esse aqui, que na verdade ele é um passivo. Imagina que você falou o seguinte, Fernando, eu queria que você prestasse um serviço para mim de contabilidade e tal, finanças, e eu vou te pagar antecipadamente. Ah, quanto você cobra? R$500. Maravilha. E eu quero que você preste esse serviço, e esse serviço vai demorar, sei lá, você vai, durante um dia aqui no mês que vem, você vai prestar esse serviço para mim. Muito bem. Mas beleza, só que eu já quero te pagar antecipado, pode ser? Eu falei, não, ótimo, melhor ainda, o dinheiro já entra agora. Quando esse dinheiro entra, vocês concordam que eu vou aumentar meu ativo? Débito. Entrou caixa no meu balanço do Fernando. Só que assim, quando eu recebi, eu não gerei um ganho ainda que é a receita. Por quê? Porque eu ainda não prestei o serviço. Eu não ganhei nada, eu só recebi o dinheiro. De fato, se eu não prestar o serviço, a consultoria que você me pediu, eu vou ter que te devolver o dinheiro. Então eu não ganhei. Você só me antecipou o recurso. Você poderia ter pago pela consultoria no dia que eu fizesse a consultoria, depois. Mas você falou assim, vou pagar antes. Porque eu dei um desconto, por qualquer motivo você quis pagar, eu já estou com o dinheiro, eu vou pagar antes. Quando esse dinheiro entrou para mim, eu não acreditei em uma conta de receita de resultado. Eu acreditei o quê? Uma conta de receita antecipada. Que ela é o quê? Ela é um passivo. Porque é uma dívida que eu tenho com você. Eu tenho uma obrigação. Perdão, cliquei aqui e voltou. Eu tenho uma obrigação de fazer, de prestar. E quando é que essa receita antecipada, que é um passivo, vira receita? Só depois que eu prestar o serviço. Então isso aqui é um adiantamento de clientes. É como se eu quisesse comprar, por exemplo, pegar o exemplo que eu falei do móvel. Se eu quero comprar um móvel para minha casa, o cara falou assim, olha, tudo bem, mas assim, como tem que mandar um móvel para a fábrica para fazer e tem risco, você pode desistir depois, eu quero 30% antecipado. Então eu vou gastar 10 mil para fazer o móvel, eu tenho que dar 3 mil de entrada. Beleza, aí esse 3 mil que entra para a empresa é um adiantamento que eu, cliente, passei para ela. Mas não é uma receita ainda. Por quê? Porque ela não me entregou o móvel. Ela não cumpriu a obrigação que ela tem contratual comigo. Então ela não ganhou nada ainda. Ela vai registrar como um passivo. Tudo bem? Depois que eu fizer a consultoria, depois que a empresa entregar a mercadoria, ela baixa esse passivo, ó, passivo de natureza credora. Então quando entrou dinheiro eu fiquei com a obrigação. Quando ela prestar o serviço, entregar a mercadoria, ela zera essa conta e a gente fala, ela apropria a receita e tem o ganho. Estão entendendo? Receita antecipada é uma conta transitória que depois vai virar receita. Mas enquanto não for efetuado a prestação de serviço, a venda efetiva, a entrega da mercadoria, ela não teve o ganho. Ah, tá? Por isso que ela é um passivo. E isso aqui eu falei, é receita, mas ela é uma conta de passivo. A nomenclatura não ajuda. Isso aqui é chamado de despesa antecipada, é prepaid expenses, tá? Isso aqui é deferred, geralmente deferred revenues, ou às vezes você pode ver antecipação de clientes, adiantamento do clientes, são upfront fees que são recebidas, tá? Vocês vão enxergar essas contas no balanço.